Por favor, pegue sua Bíblia e abre aí em João, Evangelho de João, capítulo 18. Nós estamos pregando essa série de pregações em todo o Evangelho de João e hoje nós vamos ouvir uma mensagem que é João 18, a partir do verso 28, e entra no capítulo 19, vamos até o verso 16 do capítulo 19. João 18, a partir do 28 até o 19, verso 16. Preste bastante atenção na leitura, acompanhe. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-na na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento,
no hebraico, Gabatá, e era a parasceve pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Você pode fazer mais uma oração? Você pode pedir ao Senhor que não seja um tempo perdido, que você compreenda o que Deus tem para você nessa noite. Quantas vezes você já ouviu essa palavra? Quantas vezes você já leu? Quantas vezes você conhece essa história? Mas Deus tem um propósito na sua vida hoje. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, e o Senhor Deus quer falar conosco. Eu creio sim. Então vamos pedir ao Senhor. Meu Deus, nós pedimos mais uma vez, insistimos, ó Deus, no nome de Jesus, pela graça do Senhor, por quem o Senhor é, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor pode abrir os nossos corações, o nosso entendimento, porque o Teu Espírito pode nos fazer compreender, não apenas com o raciocínio, mas compreender de modo que a gente tome uma postura na vida agora, diante dessa cena que nós vamos agora percorrer. Que o Senhor nos ajude, Deus, e que o Senhor abençoe o Teu povo com a Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Você já viu esses filmes com multiverso, esses filmes, por exemplo, da Marvel? A Marvel fez uma série aí, mais de 20, com histórias lá de heróis, e aí tem a ideia do multiverso. O que é um multiverso? Bom, você já ouviu falar em universo, né? Universo, uma versão, mas a ideia deles é o seguinte: e se houvessem várias versões da mesma coisa? E se houvesse um outro Enoque, num outro universo, e ele fosse diferente? Ele tivesse 1,50 m? E se ele fosse uma outra pessoa, outra realidade? Essa ideia de outra realidade, ela brinca aí com a cabeça das pessoas, e as pessoas são muito interessadas nisso. O ser humano é imaginativo, né? Fica viajando, como que seria se eu fosse isso, ou se eu fosse aquilo, e as pessoas querem mais do que sonhar, imaginar, elas querem meio que entrar dentro desses universos paralelos aí, é uma ideia. Aí, você sabe, por exemplo, que o Facebook já não é mais Facebook, ele é agora Meta, que é a ideia de metaverso, que é a ideia de que você... através do que eles estão desenvolvendo, eles estão investindo assim, muito dinheiro mesmo, é dinheiro pesado, para criar uma realidade virtual. Olha que contradição, real, virtual, realidade virtual. Se é virtual, não é real, né? Não, mas é uma realidade virtual. Você coloca lá os óculos de realidade virtual, e aí você interage com pessoas, como se você estivesse em outros lugares, como se você fosse outra pessoa, você fosse diferente do que você é. E o povo está gostando desse negócio de imaginar várias realidades diferentes e você podendo controlar essas realidades. A questão, irmão, por exemplo, eu mesmo assisti todos esses filmes aí da Marvel, não vi as séries porque é demais, mas eu vi os filmes, acho interessante, gostei, tudo. Só que tem um detalhe: quando termina o filme, você tem que voltar para onde? Para a realidade, a única realidade que existe, aquela em que eu e você estamos agora. Só existe uma versão, é universo, não é multiverso, não existe múltiplas versões. E os homens, o mundo continua insistindo com as suas fantasias, mesmo que, eu estou dizendo aqui para você, talvez você esteja concordando comigo que só existe uma realidade, mas pode ser que não, você pense diferente, porque o mundo anda pensando diferente. Cada um hoje tem a sua própria verdade e enxerga aquilo que quer. Então duas pessoas no mesmo lugar estão enxergando coisas diferentes. Como eu dizia hoje pela manhã, se de repente eu resolver que isso aqui é uma coluna de espuma, eu posso até fazer um discurso aqui para todos vocês, dizendo: gente, mas vocês não estão vendo? É claro que isso é espuma. E
posso falar e você pode até acreditar, mas no momento em que eu resolver pular essa espuma, bater a minha cabeça aqui, eu vou me deparar com a realidade. A realidade, ela se sobrepõe às ideias, às imaginações, às confusões. Você vai entender melhor o que eu quero dizer no decorrer da mensagem. Nessa cena aqui também acontece um pouco isso. Sabe esse negócio de cada um enxerga o que quer? Porque aqui nessa cena que nós lemos do julgamento de Jesus, que acontece logo depois daquela traição no Getsêmani, acontece depois que Jesus protege os seus discípulos, e agora ele está sozinho com seus inimigos. E essa cena, quem assistisse a cena sem entender, podia ser facilmente enganado, porque o que nós temos ali, por exemplo, são os sumos sacerdotes. Engraçado, né? Plural, que nem devia ter plural, porque a Bíblia só tem um sumo sacerdote, sempre havia apenas um sumo sacerdote, mas naquela ocasião tinha dois, tinha o Anás e o Caifás. Eu tenho sumos sacerdotes impuros julgando o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que é o verdadeiro sumo sacerdote, aquele que é o mediador entre Deus e os homens. Olha a cena, mas do ponto de vista de muita gente, você tinha ali dois sacerdotes santos julgando o impuro. Qual que é a realidade? Será que eles estão julgando Jesus? Ou será que Jesus é que os está julgando? Você tem ali um procurador romano, Pilatos. A autoridade seria a maior autoridade, porque o procurador, se você sabe o que é uma procuração, procuração é um documento que você faz, e eu sou, por exemplo, dono desse celular, e eu quero que o José venda ele para mim, doe, faz alguma coisa com ele. Eu escrevo uma procuração e eu dou poderes ao José para me representar, e o que ele fizer com a minha propriedade está feito, porque ele tem autoridade. Pilatos era um procurador de César, ou seja, os atos dele era como se fossem os atos do próprio imperador romano, que dominava o mundo, era a maior autoridade da época. Você tem ali aquele sujeito com aquela autoridade, mas será que era a maior autoridade? Ele está julgando quem? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está julgando o Rei do Universo, mas não do ponto de vista dele. Do ponto de vista dele, ele acha que ele é a maior autoridade. Você está vendo como que tem duas versões ali? Existem duas versões, mas só existe uma realidade. Eis aí o homem, quando chega Jesus todo desfigurado. Será que Jesus está sendo apresentado desfigurado diante dos homens? Ou não será que aquela imagem é justamente a imagem dos homens diante de Deus, desfigurados pelo pecado, destruídos pelo pecado? Então depende de quem está olhando, depende de como vê. Até os adolescentes vão estudar muito cosmovisão, né? Visão de mundo, como é que você enxerga isso? Os adolescentes estão estudando isso na escola bíblica. O que você está vendo? E outra, o que é a verdade? Essa provavelmente seja a pergunta mais interessante desse texto, que tem mais a ver com o momento que nós estamos vivendo, eu e você. Esses tempos que a gente vive são tempos em que as pessoas perguntam muito o que é a verdade, mas assim, com uma forma de desprezo, como o próprio Pilatos fala, o que é a verdade? E eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo, que você mesmo, você vai precisar hoje decidir. Você vai precisar fazer essa pergunta para você e decidir se você ficará com a verdade de Deus ou se você vai ficar com a ilusão criada pelo mundo, criada pela sua imaginação. O propósito nosso aqui, ao olhar para esse texto, é que eu e você possamos compreender o que realmente está acontecendo na nossa vida, o que realmente está acontecendo, e você possa então tomar a sua decisão. Você sabe aqui, verso 28,
madrugada. Eles prenderam Jesus de madrugada e começaram a julgar Jesus de madrugada, e isso era completamente fora da lei. Mas eles querem dar uma aparência de legalidade. Então você se lembra que primeiro Jesus foi levado a Anás, e depois de Anás interrogado, ele o envia a Caifás. E o que acontece depois desses dois momentos em que ele é sumariamente julgado por Anás, sumariamente julgado por Caifás, é que logo ao nascer do sol ele vai ser julgado pelo Sinédrio. O Sinédrio era a autoridade judaica, a autoridade religiosa. Por que eles o julgam logo de manhã? Porque é para dar aquela aparência de legalidade, porque era proibido fazer um julgamento de noite. Então, na hora que amanhece o dia, eles o julgam. Aqui diz, você sabe que João, ele escreveu assim como que preenchendo umas lacunas, né? Ele escreveu muito depois do que os outros evangelistas já tinham escrito, Mateus, Marcos, Lucas, e ele dá foco em alguns detalhes que às vezes não estão tão claros nos outros. Por que eles são tão rápidos em julgar? Porque logo bem cedo, verso 28 diz que levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, era cedo de manhã. Por que era tão cedo e eles já estavam lá? Porque na verdade eles já tinham decidido isso há muito antes. O Sinédrio já tinha decidido pela morte de Jesus muito antes. João capítulo 11, verso 47 em diante diz assim: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos desde aquele dia. Resolveram matá-lo. Eles resolveram, eles já estavam resolvidos, não precisa demorar com esse julgamento, a gente já tem a sentença, mas eles estão querendo dar assim um ar de legalidade. Então Jesus foi julgado 3 vezes pelos judeus, mas já sabiam o que eles queriam matá-lo. E é por isso que eles procuram os romanos, porque só os romanos podiam executar uma sentença como essa. E é interessante que para eles não servia qualquer tipo de morte, os romanos poderiam crucificá-lo, e isso era muito interessante para os judeus que estavam fazendo aquilo. E aí eles vão ao pretório, que era na fortaleza Antônia, era uma fortaleza que havia em Jerusalém, uma fortaleza romana, onde ficava a guarnição dos soldados romanos, e ali tinha tinha uns aposentos ali para o governador, para Pilatos. Então é lá que eles chegam, e a Bíblia insiste que era cedo. Agora, eu quero que você imagine a cena. A gente não está tentando perceber a realidade das coisas? Pensa aqui comigo. Chegam lá os sacerdotes com Jesus amarrado, e eles chegam na entrada do pretório, mas eles não entram. Por que eles não entram? Porque eles pensam que eles estão tão puros, e eles querem participar da cerimônia da Páscoa, e eles sabem que se eles entrassem lá, eles ficariam cerimonialmente impuros. Olha o ridículo. Olha a que ponto chega uma pessoa que confia tanto na sua religião, que ela esquece dos fundamentos, que ela esquece, eles estão praticando um ato de injustiça terrível. Eles sabem que Jesus não deve nada, eles estão acusando ele de várias mentiras, mas eles não podem entrar no pretório para não, pelo menos na frente dos outros, não parecerem impuros, senão eles não iam poder comer a Páscoa. E de verdade eles não vão comer a Páscoa. Eles vão comer lá um cordeiro lá que eles vão matar? Vão. Mas a Páscoa, a verdadeira Páscoa, que é Cristo,
o verdadeiro cordeiro, eles estão com ele amarrado ali na frente deles. Essa Páscoa, esse cordeiro que tira o pecado do mundo, eles não vão ter relacionamento com eles não vão ser salvos por eles não vão ter os efeitos do perdão por meio desse cordeiro. Não vão comer do corpo e do sangue de Cristo. Comer a Páscoa, a gente tem até os estudiosos ficam divergindo um pouco, porque as pessoas falam assim, mas peraí, mas Jesus não comeu a Páscoa na noite anterior? Como é que agora os religiosos dizem que eles vão comer a Páscoa? Então não há muita concordância quanto a isso. Alguns dizem que porque a festa da Páscoa durava 7 dias, então não tinha mais coisa para acontecer, lá vinha o sábado, pode ser por isso que eles ainda continuavam nos rituais e festejando a Páscoa nos 7 dias relativos à Páscoa. Outros já dizem assim, não, isso é o seguinte, porque eles ficaram esperando Judas. Então enquanto Jesus estava lá na ceia, e eles queriam estar, mas não dá, vai ter que adiar, porque nós temos que combinar, o Judas vai chegar daqui a pouco aqui, aí eles ficavam esperando. Bom, a verdade é que a gente não sabe por quê, mas que eles estavam preocupados com a cerimônia, isso nós sabemos. E aí a gente tem aqui os versos 29 e 30, a gente tem aqui então a figura de Pilatos, esse procurador, é a mais alta autoridade. Eu quero que você pense onde Jesus Cristo está sendo condenado, porque o significado dele está sendo condenado pela maior autoridade do mundo. E quando ele chega, o que Pilatos, como um procurador, como um juiz, ele faz? Ele faz aquilo que até hoje nós fazemos. O nosso direito aqui no Brasil é baseado no direito romano. Se você for estudar na escola de direito, você vai ver que muito do que se faz até hoje no Brasil se baseia no formato romano. E o que o juiz pergunta aqui, o Pilatos pergunta assim, qual é o indiciamento? Esse homem está indiciado em quê? Índice, sabe, irmão? Índice. O índice tem lá os nomes, né, das coisas. Indiciamento. Qual é o crime dele? Qual é o crime desse homem? Vocês querem que eu o julgue? Então, qual é o crime do qual ele está sendo acusado? E a resposta que eles dão, ela dá a entender uma coisa. O que João registra, porque em outros evangelhos eles vão dizer quais são as acusações, mas aqui o que João registra é algo como, o que importa? Porque eles dizem assim, se ele não fosse criminoso, a gente não teria trazido ele. Ou seja, não interessa. O que interessa é que a gente veio aqui para você condenar ele, matar ele para nós. O que importa? O que importa? Porque se você não fizer o que nós queremos, Pilatos, você vai sofrer as consequências. Irmãos, os judeus, eles talvez tenham sido um dos povos mais difíceis de dominar que os romanos tiveram. Os judeus se rebelavam continuamente, era um povo difícil. E o procurador, os governadores eram designados pelo imperador, e eles respondiam até com a própria vida se alguma coisa desse errado lá. Então Pilatos está assim, lidando com uma situação muito difícil, porque ele não pode deixar os judeus se rebelarem. Se os judeus se rebelam, ele vai ter problemas. O que Roma quer é só o imposto e o comércio funcionando. No mais, ele dava autoridade plena para o procurador, faz o que for necessário aí, mas mantém esse povo quieto, mantém esse povo enviando os tributos e mantém o comércio aberto para a gente continuar lucrando. No mais, resolve aí, porque se você não resolver, você não está fazendo o seu trabalho e nós vamos retirar você do cargo. E às vezes quando um procurador era retirado, ele também morria, eles o matavam como culpado por aquilo. Nós perdemos dinheiro, perdemos impostos, perdemos não sei o que, você é o culpado, a gente vai matar você. Então estou contando isso para você entender como que essa situação era preocupante para o Pilatos, do ponto de vista da vida dele mesmo. Ele está preocupado com a vida dele naquilo, por isso que a verdade não está importando tanto. E aí o verso 31 ele diz assim, então se é o que vocês querem, façam o que vocês estão querendo, julguem ele conforme a lei de vocês e matem ele. Vocês querem matar, façam o que vocês têm que fazer. Ele falou assim, não, você sabe que nós não podemos matar, porque a lei romana dizia isso. Os romanos eles permitiam que os povos mantivessem
as suas leis, desde que aquelas leis não entrassem em contrariedade com o interesse romano. Então, eles deixavam os judeus terem as suas leis próprias. Só que, por exemplo, não podiam matar sem autorização de Roma. Então, só somente um governador romano podia decretar uma morte. E é o que eles querem. E aí, eles sabiam, como eu disse também, que Pilatos, se pelas acusações, e daqui a pouco eu vou falar das acusações de Jesus, pelas acusações que eles traziam, a sentença era crucificação. E eles querem que Jesus seja crucificado. O que eles não sabem é que essa não era a agenda deles. Não eram eles que estavam determinando isso, mas o próprio Deus tinha feito essa agenda. Essa agenda está traçada desde a eternidade. É dessa agenda que Jesus Cristo conversa com o Pai no Getsemane. E a gente chega no verso 32 e faz uma pergunta que os cristãos fazem, pelo menos uma vez na vida você se fez essa pergunta, e a gente tem uma resposta. Por que tinha que ser cruz? Por que tinha que ser cruz? O verso 32 fala assim: para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Porque quando Pilatos diz assim: faça o que vocês quiserem com ele aí, mas não me envolve nesse negócio não. Eles falam: não, nós não podemos fazer o que nós queremos, só você pode crucificar ele. É o que está nas entrelinhas. Por isso que no 32 diz: para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo. O modo foi escolhido por Deus. Existe um motivo pelo qual Jesus morre crucificado. E a razão é que Jesus Cristo foi maldito, ele se fez maldito no nosso lugar. A questão é a maldição. Gálatas 3, versos 11 a 14 diz o seguinte: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Quando o homem pecou, ele foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada. A maldição, a Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso, mas o homem deu causa à maldição, e a maldição do pecado estava sobre nós, de modo que nós não poderíamos jamais ser aceitos por Deus, estávamos maculados para sempre. É interessante que Deus já tinha sinalizado alguma coisa sobre essa morte por crucificação, esse ser levantado. Jesus Cristo diz num certo momento: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. A figura que ele está evocando aqui você se lembra no deserto, quando o povo de Israel estava no deserto, lá naqueles 40 anos que eles ficaram, que houve um momento em que eles pecaram contra o Senhor e Deus enviou serpentes, e as serpentes picavam, as pessoas morriam, estava tendo uma grande mortandade por causa de picadas de serpentes no deserto. Então o povo clamou ao Senhor, e Deus disse para Moisés: Moisés, você vai fazer uma imagem de uma serpente, e vai colocar essa serpente em cima de uma haste de madeira, e você vai colocá-la num lugar alto, e todo aquele que olhar para a serpente que você vai fazer lá de metal sobre o madeira, vai ser curado. Agora, fala para mim aqui, não é estranho? Êxodo não diz lá nos 10 mandamentos: não farás para ti imagem de escultura, nem obra alguma do que é em cima do céu, nem nas águas, nem na terra, não os adorarás, nem se encurvarás a ela. Deus não é rigoroso com essa questão? Por que Deus manda fazer uma serpente? Não é contraditório? Não é contraditório, sabe por quê? Porque não era para adorar. Aquela serpente foi feita, ela simbolizava algo que não estava nela. O símbolo, irmãos, volta lá para o Jardim do Éden comigo aqui. Lá no Jardim do Éden,
A maldição, o pecado, veio através de quê? Quem é que conversa com a mulher e de onde vem toda a maldição? A serpente. Então a serpente sempre foi o símbolo de maldição. E aí lá no Êxodo, Deus manda colocar a serpente sobre o madeiro, dizendo a maldição sobre o madeiro. A lei dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aqui Gálatas está dizendo assim: Jesus não era maldito, mas ele se fez maldito no nosso lugar. A substituição. Ele substituiu, ele entrou na frente da maldição. A maldição que era sobre nós recaiu sobre ele. É por isso que ele precisava ser crucificado. Então, apesar deles estarem tramando a morte dele, porque para eles era a diversão ver Jesus Cristo ser escorraçado, ser torturado, ser dilacerado, ser pendurado naquela morte mais grotesca, mais degradante que podia haver, na verdade ele estava fazendo isso por nós. Verso 33, depois que Jesus diz algumas coisas aqui, aí ele pergunta para Jesus: tu és rei? Porque veja que não está no texto anteriormente, eles não falam que Jesus teria se proclamado rei, mas ele pergunta para Jesus aqui: tu és rei? Porque ele sabia, se você pegar o texto estendido, se você pegar os outros evangelistas, as acusações, são 3 acusações que eles fazem contra Jesus. Você depois lê Lucas 23, você vai encontrar isso lá. Eles acusam Jesus de ter pervertido a nação. Esse homem perverteu a nossa nação. Acusação falsa. Jesus Cristo nunca juntou gente em tumulto contra nada. Ele nunca formou um tumulto. Ele não perverteu nação nenhuma. Ele proibiu o tributo a César. Muito pelo contrário, quando perguntado, ele disse: dá a César o que é de César. Jesus Cristo não entrou nessa questão do tributo, proibindo ninguém de dar tributo a César. Ele disse que é o Cristo e rei. Mas quando eles tentaram proclamar Jesus rei, o que ele fez? Saiu de perto. Eles procuraram de novo, ele repreendeu aqueles que o queriam fazer rei. Jesus Cristo nunca buscou assumir o governo humano, o governo dos judeus. Todas essas acusações são absolutamente falsas. Só que esse trio de acusações se torna uma acusação só: traição contra o imperador. Então, o traidor contra o imperador, a única sentença possível era sentença de morte, a morte mais horrível, então, morte de cruz. É por isso que eles fazem essas falsas acusações. Mas deixa eu pensar aqui com você, nós que estamos aqui observando a cena e querendo ver qual que é a realidade da cena, porque isso aqui é tudo mentira, mas de um certo ponto de vista, vamos colocar aqui então, se ao invés de pensar no César, o imperador mesmo que estava lá naquela época, nós pensarmos no príncipe deste mundo e no governo espiritual deste mundo, se nós pensarmos naquilo que Jesus Cristo falou, o mundo jaz no maligno, se nós pensarmos do ponto de vista do domínio de Satanás, que inclusive está sendo quebrado, ele vai ser subjugado agora na cruz, mas desse ponto de vista as acusações estão certas. Sabe por quê? Porque Jesus perverteu a nação, no sentido que ele resgata esse povo de um coração, de uma entrega a Satanás, de um governo, de uma obediência a Satanás, de uma escravidão do pecado e de Satanás, e ele os perverte no sentido, do ponto de vista do diabo, e os leva à salvação, os leva à libertação. Então Jesus está confrontando o império das trevas. Se nós estamos falando do império das trevas, sim, Jesus perverteu o império das trevas, tanto é que aquele demoniado gadareno, com a legião de demônios montar nele, corre para perto de Jesus quando vê, se ajoelha e clama: vieste a perder-nos. Para ele era o juízo final, estava acabando tudo ali para aqueles demônios.
Então, sim. Ele proibiu o tributo a César? Se César for Satanás, irmão, aí sim, porque ele disse: dai a Deus o que é de Deus, e a Deus nós entregamos o coração, e a Deus nós servimos, e nós não servimos a César. Então, nesse sentido, tudo bem, aí sim, o coração, a alma, o entendimento nós consagramos ao Senhor. Aí ele diz que é Senhor e Cristo. De fato, Ele é Deus, Ele é Senhor e é Mestre. Então, só se for desse ponto de vista, que é o ponto de vista da realidade. A realidade é essa: Jesus Cristo é Senhor e Cristo. Verso 34, ele pergunta, no verso 33 ele fez a pergunta: você é rei? E Jesus meio que diz assim: então aprofunda a pergunta que eu te respondo, pergunta direito, porque ele diz assim: essa pergunta vem de ti mesmo, ou alguém que disse isso para você, sobre mim? Ou seja, você está perguntando sinceramente se eu sou rei, ou isso aí é só pelo que disseram para você? Porque veja, se Jesus Cristo só responde sim, eu sou rei, Jesus Cristo está concordando com a acusação de que ele era alguém que queria ser governador da nação de Israel, e Jesus Cristo não estava para fazer aquilo. Se ele diz não sou rei, então ele não se apresenta como rei que ele era. Então ele diz assim: melhora essa pergunta. Você está perguntando por você, ou é o que te disseram? Qual que é o sentido? A quem interessa responder? Irmãos, Jesus quer dar a resposta correta. O que Pilatos fala? Eu sou judeu por acaso? É claro que eu estou te perguntando assim, formalmente, eu não estou. É lógico que eu sei que você não é rei, coisa nenhuma. Eu estou te perguntando por causa das acusações, eu estou perguntando pelo que está aí. Então, o que ele está na verdade dizendo é o seguinte: eu conheço a inveja desses religiosos. Mas será que você está aqui só por isso mesmo? O que você fez? Não, fala aqui para mim. O que foi que você fez para esses homens estar te odiando tanto e querer tanto a sua morte? Conta aí para mim, fala a verdade. Você fez isso mesmo que eles falaram? E aí nos versos 36 em diante a gente vai ver as respostas de Jesus, e essas respostas são muito importantes para você. Essa resposta aqui nós precisamos nos confrontar com ela, porque Jesus Cristo, e tem gente aí que diz que Jesus não falou essas coisas, porque não leu a Bíblia, né? Jesus diz claramente: eu sou o rei, sim. E isso está dito desde João capítulo 1, versos 1 a 3, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Um dos motivos pelos quais Jesus Cristo é rei, porque ele é criador juntamente com o Pai. Jesus Cristo é Deus, então ele governa, então ele é rei do universo. É claro que ele é rei, mas o reino, e ele diz então: o meu reino não é comparado ao que você, Pilatos, entende como sendo reino. O tipo de governo que Jesus Cristo exerce sobre os seus é um governo sobre o coração. É claro que o coração não é esse músculo que bombeia sangue, também não é aquela ideia assim emocional, de amor, de carinho, aquela coisa assim o coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do centro da vida, está falando de você, está falando da sua capacidade de decidir, das suas vontades, de quem você é. Quando a Bíblia fala coração, é você inteiro. Mas ele governa a partir de dentro de você, não de fora, não por leis externas. Lembra que a lei, ela só criou problema para nós? Que a lei está lá no Velho Testamento. A lei é boa, a lei não caducou, a lei não era imprestável e não servia, e de repente veio Jesus para nos libertar de ter que cumprir a lei. Não, a lei é boa. O problema é nós não termos capacidade de cumpri-la pela nossa natureza caída. E aí vem Jesus Cristo para nos dar
a condição ao governar a partir do coração. Essa foi a promessa feita aos patriarcas, essa foi a promessa feita aos profetas no Antigo Testamento, que ia chegar o dia, como Hebreus relata, Hebreus 8, de 8 a 12 diz: e de fato, repreendendo-os diz: eis vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. E aqui é o Israel espiritual, não é o Israel nação. O Israel aqui sou eu e você, são os crentes. Esta é a aliança que ele firma conosco. Que aliança? Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Pois depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Não é mais escrito no papel, é no coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um jamais ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa é a aliança, esse é o reino de Jesus. Jesus disse: meu reino não é igual ao seu não, ô Pilatos, da espada, da imposição. O meu reino, ele é pela obra que eu faço dentro do coração da pessoa. E aquela pessoa que eu transformo, aquela pessoa a quem eu salvo, eu mudo aquele coração, eu escrevo naquele coração o desejo de me servir e de fazer a minha vontade. Eu escrevo na mente, eu escrevo no coração. Não é pelo que está escrito no papel, mas agora é por aquilo que eu almejo. Eu que sou cristão, almejo a santificação, almejo me encontrar com o Senhor Jesus e ser achado nele, e que tudo que está em mim possa ser comparado ao que há nele, e eu seja imagem e semelhança dele. Eu não quero me encontrar com Jesus na figura que ele mesmo foi apresentado ali depois de torturado. Eu quero me encontrar com Jesus tendo sido restaurado por ele, transformado por ele. É assim que eu quero me encontrar com ele, porque essa é a promessa de Deus. Então o reino diferente, e Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Não quer dizer que não inclua o governo do mundo, é que o meu reino não procede, ele não tem a sua raiz, ele não encaixa com a filosofia dos governos do mundo, é de outra forma. Portanto, os homens não lutam por mim, que é o que ele fala aqui. Se o meu reino fosse desse mundo, meus ministros teriam lutado por mim, meus discípulos, eles teriam lutado por mim, mas agora você vê que ninguém lutou por mim, e nem os anjos ele colocou para lutar por ele, porque não é o estilo de reino de Jesus. Os homens nem os anjos lutam por ele naquele momento. Hebreus 11:16 diz: mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Nós, irmãos, que somos do reino, a nossa cidade não é Belo Horizonte, a nossa cidade não é esse lugar, a nossa nação não é essa, a nossa pátria está nos céus. Nós aspiramos nos encontrar com Cristo e viver aquela cidade. Ele nos preparou uma cidade. É isso que está na explicação aqui de Jesus. E eu não sei se você crê e vive dessa forma, se você entende o governo de Deus sobre a sua vida, se você tem esse desejo de ser achado nele, através da misericórdia de Deus sobre você, ser restaurado assim. Jesus Cristo é o restaurador. Aí no 37 o Pilatos diz: então você é rei, então tu és rei. Em resumo, tu és rei. A resposta de Jesus é sim, sem dúvida alguma. Só que a base do meu reino não é a mesma base do seu. A base do meu reino é a verdade. Eu dou testemunho da verdade. A verdade, nesse mundo que diz que cada um tem a sua verdade.
nesse mundo que diz que você pode ter a sua própria verdade. Um fica admirando a verdade, oh, tão linda a sua verdade, a minha também, cada um na sua. Desce daí, sai desse Minecraft aí, sai desse joguinho, sai desse metaverso, sai desse mundo inventado, vem para a realidade. A realidade é que só há uma verdade. Jesus Cristo diz: eu dou o testemunho da verdade. A palavra lá é martirel, da onde vem martírio, que é morrer por uma causa. E Jesus Cristo diz: eu dou a minha vida por aquilo que eu afirmo como a verdade. Então a verdade, irmãos, ela não está no cerimonial judaico, e ela não está na religião. A verdade não está nessas religiões que são conforme o homem, essas adaptações, essas coisas que dizem: faça isso, faça aquilo, que aí você vai ser salvo. Invenções de homens. A verdade é a palavra do Senhor, o que está dito na palavra, e fora disso, nada mais. A verdade não é a verdade. Você está dizendo assim: não, mas eu quero viver a minha verdade, eu quero completar a minha jornada, eu quero alcançar as minhas coisas, eu tenho os meus planos, e eu vou buscar os meus planos com a minha força. Olha, a verdade não está na força do homem, não está na força de Roma. Roma conquistava tudo pela força. Um dia caiu Roma. Não está no engenho, na força do homem. A verdade, essa verdade que liberta. Qual que é a verdade? O que é a verdade, irmãos? O que é a realidade? O que é o real? Todas as coisas existem em função dessa verdade que eu vou dizer para você aqui agora. Deus é amor, e no seu amor altruísta, a gente tem que entender essa palavra, né? Altruísta é o quê? Pensa em outro. Altruísta é o amor por outro, esse amor altruísta de Deus. Deus criou o mundo que nós conhecemos, que é verdadeiro, é concreto. Deus criou por amor, porque Ele não tinha necessidade do mundo. Ele não tinha necessidade de nós, mas nós, irmãos, pecadores, Ele não tinha necessidade dessa encrenca, não. Ele fez todas as coisas por amor. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus amando o mundo, Deus amando os seus escolhidos. Isso é a verdade. E Jesus disse: o meu reino é baseado na verdade. E os que são da verdade me ouvem. Os que são da verdade me seguem. Como em outro momento ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você precisa responder a isso, a essa verdade. Sabe como que Pilatos respondeu a essa verdade? Quando Jesus disse: o meu reino é baseado na verdade, ele disse: o que é a verdade? Quando alguém diz o que é a verdade, ele está dizendo: a verdade não importa. A verdade não interessa. A verdade não é o que interessa. E você vê que a verdade não interessa nem para os religiosos aqui e nem para Pilatos. A verdade não interessa para eles de modo algum. Pelo que eles fazem, você vê que eles não têm interesse. Mas o interessa é pensar o que eu e você estamos fazendo com a verdade. Porque às vezes a gente se depara com a verdade, irmãos. Às vezes a gente se depara com a verdade de que você precisa mudar de vida. Às vezes você se depara com a verdade de uma ordem direta de Jesus Cristo para você. Aqui você vai vendo que a coisa vai ficando tão tensa. Você vai ver depois o Pilatos vai passar mais aperto ainda. Mas a coisa vai ficando tensa, e em algum momento você tem que lidar com a verdade. E para Pilatos, quando ele diz o que é a verdade, é o seguinte: a verdade pode até existir, mas se o meu interesse, se essa verdade trombar com o meu interesse, eu fico com o meu interesse. Então a verdade de Deus é que você foi criado por Deus para viver conforme Deus criou você para fazer. Deus fez homem e mulher. Deus fez tudo com propósito, todas as coisas para determinados fins. Deus fez. Deus fez o sexo para o casamento, para o gozo do casal, a alegria do casal, para a procriação. Mas e quando o meu interesse não é esse? E quando o meu desejo, que eu já chamo de necessidade, se sobrepõe? Aí
eu falo o seguinte: Jesus, vira para o outro lado, dá licença, Jesus, aqui você deixa. O que é a verdade? O que é a verdade para você? Qual a diferença faz a verdade para você? Se você ouve a verdade e não se importa com a verdade, você está igual Pilatos. Você pode ser um supersticioso, ele era bem supersticioso. Talvez você está na igreja por superstição. Você quer uma bênção? Você quer uma oração? Você quer alguma coisa assim? Talvez seja isso. Mas você está sendo confrontado hoje a resposta que você deve dar à verdade. Porque se a verdade não faz diferença para você, você vai se ver igual Pilatos. A verdade para ele é relativa, não importa. Por que não importa? Como que está provado que não interessa a verdade? Porque ele não vê crime nenhum em Jesus. Ele insiste em dizer: não vejo crime nenhum. Mas não é isso que importa, e não é isso que vai governar as ações dele. Ele vai fazer não o que é certo, ele vai fazer o que interessa para ele. E se você vive de acordo com os seus interesses, você ainda não entendeu o que é amar a Deus e o que é ser amado por Ele. Será que a nossa humanidade evoluiu desses 2000 anos atrás, galera? É a mesma coisa que acontece a todo momento, até mesmo nos julgamentos nos nossos tribunais. Não é assim, ninguém que estuda direito acredita objetivamente que exista justiça. O que é justo? Depende. O que a justiça pensa hoje é em equilibrar as relações, ela não pensa em justiça objetiva. Por isso que as sentenças, cada um dá de um jeito. A lei é uma só, a gente fala, mas se a lei é essa, a sentença tinha que ser essa. Mas não é isso que nós vemos, porque as pessoas não acreditam mais em verdade. Os nossos juízes não acreditam em verdade. Eles não acreditam em justiça. Nós cristãos acreditamos em justiça. Nós acreditamos em verdade. Por isso que isso nos desafia. Fala, mas espera aí, por que eles fazem assim? É porque, pelo mesmo motivo que Pilatos, há interesses. E vamos equilibrar os interesses. É o máximo que nós podemos fazer. Porque o que é a verdade? O que é a justiça? Cada um tem o seu conceito. É assim que o mundo pensa. É assim que você pensa? Porque se você pensa assim, você não pensa conforme Jesus. Jesus diz que eu sou a verdade. Para Jesus, a verdade. Para Jesus, pau é pau e pedra é pedra. Sim, sim, não, não. Não existe mais ou menos com Jesus. Mais ou menos crente, mais ou menos justo. Não existe. De volta à cena, vamos continuar aqui no verso 39. O que o Pilatos está fazendo? Ele está dizendo assim: não, gente, então vamos fingir que está tudo sendo feito, vamos fingir que está tudo bem, vamos fingir que está tudo normal. Vocês trouxeram esse cara aí para matar. Deixa eu contar para vocês: tem uns caras presos aqui, ó, pior do que ele, hein? E vocês sabem que nessa ocasião da Páscoa eu concedo o perdão. Eu concedo o indulto. Não tem aqui no Brasil também tem indulto, já viu? Tem indulto de Natal, aí o presidente pode liberar alguns no Natal. Tem um indulto, o presidente tem o poder de dar indulto. A pessoa foi condenada, ele pode dar um indulto, falar assim: essa pessoa está perdoada. Ele não pode sair perdoando todo mundo aí, mas ele pode eventualmente perdoar alguém e a pessoa fica perdoada, a pena é cancelada. Ela não é executada, a pena não é executada. Não quer dizer que a pessoa não está mais condenada, não, mas a pena não pode ser executada. E o Pilatos tinha esse poder. E aí ele chama eles àquela questão: olha, eu solto um prisioneiro, concedo um perdão da Páscoa para um prisioneiro. Quem vai receber o perdão da Páscoa? Eu acho muito interessante, porque se a gente sabe o que é Páscoa, e quando nós cristãos usamos a expressão perdão da Páscoa, para nós isso é muito mais profundo. O perdão, a Páscoa é passagem, passar por cima. Jesus é a nossa Páscoa, é Ele que nos concede o perdão. Só que o Pilatos acha que ele pode conceder um perdão da Páscoa. Ele vai conceder para uma pessoa. E ele chama aqueles religiosos ali e fala assim: vocês sabem quem que está na jaula aí? Vocês têm certeza
que vocês preferem que eu solte esse que está na jaula aí, ao invés desse aqui? Então, um ótimo candidato aqui, ó. Eu não vejo nele culpa nenhuma. Um ótimo candidato. Se vocês querem dizer para o povo aí que ele foi sentenciado, mas recebeu o indulto, o candidato perfeito, Jesus. E ele diz, porque do contrário, o outro que está aí é quem? Eles mesmos dizem, nós não queremos esse, nós queremos Barrabás. Coincidência ou não, o nome Barrabás significa filho do pai. Bar, filho, Abas, pai. Lembra do Abba, pai? Abba, Bar, Abas. Ele está falando, você quer que eu solte o filho do pai, que está na cadeia ali, ou você quer que eu solte esse aqui? E aquele ali era o verdadeiro filho do Pai Celeste. E eles dizem, não, nós queremos Barrabás. Alguns estudiosos dizem que possivelmente ele fosse filho de um rabi, por isso o nome Barrabás. Então seria, quem sabe, um coleguinha, filho de um coleguinha, quem sabe um filho de alguém do Sinédrio, será? Será que era um rabi que era amigo do juiz lá do Sinédrio? Não sei, irmãos. Nem importa. Mas o que importa saber é que o verdadeiro perdão da Páscoa não foi o Barrabás que recebeu, porque o Barrabás foi solto, sim, mas ao que tudo indica ele nunca se converteu. A Bíblia não cita nada disso. E ele foi condenado quando morreu. Mas nós, irmãos, que merecíamos a morte eterna, fomos perdoados. Então nós recebemos. É até interessante que outro ladrão que chegou a ser crucificado e estava ao lado de Jesus, mas que disse, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. Aquele ali recebeu o perdão da Páscoa, de verdade, enquanto que Barrabás não recebeu, e muito menos Pilatos e esses outros religiosos aqui. Chegamos ao capítulo 19, e aqui Jesus começa a ser açoitado. Então por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Pilatos queria fugir da culpa, ele queria agradar os judeus. Em nenhum momento ele estava querendo matar Jesus, mas ele sabia que ele precisava de alguma forma satisfazer o que os judeus estavam pedindo. E naturalmente ele é quem tinha autoridade para impedir aquilo, mas ele está ali entre a cruz e a espada, né? E esse açoite era feito com um chicote de madeira, com umas tiras de couro. Nas pontas havia pedaços de ossos ou pedaços de metal cortantes, então a pessoa ficava mesmo dilacerada, aquilo entrava na carne. Então Jesus foi açoitado, não é que ele tomou as varadas, não tomou uns buléu, não. Ele tomou umas pancadas antes, que ele já tinha sido espancado antes. Desde quando ele estava na presença lá de Anás, ele já tinha tomado bufetada, soco na carne. O que ele está passando agora é um açoite que alguns morriam por causa desse açoitamento. Tinha gente que não resistia e morria. Então ele é severamente açoitado. E aí tem tudo aquilo que você viu que acontece com ele. Mas por que ele foi espancado e ele foi açoitado? Não foi por causa da maldade dos romanos, da maldade dos judeus. Isaías 53:5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, se você fica com raiva dos romanos, você fica com raiva dos judeus, você tinha que ter raiva de você. Você tinha que ter raiva dos seus pecados, porque foram os seus pecados e os meus pecados que marcaram Jesus. E aquele açoitamento que ele recebeu, a cura da minha alma, a cura da minha vida, vem daqueles açoites que ele recebeu sem merecer. Então é muito fácil a gente ficar aí, queria matar, pegar Pilatos pelo pescoço, pegar aqueles. Você tem que pensar em você. Aqueles ali eram só, alguém tinha que ser usado para condenar Jesus, mas ele foi à cruz por minha causa e por sua causa. Nós temos que considerar que esses açoites aqui, nós o merecíamos.
por causa dos nossos pecados. Diante de Deus, você pode não se achar muito pecador, porque você convive com pecadores. Do meu ponto de vista aqui, nós somos tudo gente boa, né? Tem alguém aqui que é mau aqui no nosso meio? Não, aqui só tem gente boa aqui no meio, né? Mas do ponto de vista de Deus, não. Todos pecaram. Diante da santidade de Deus, Deus sabe o que passa no seu pensamento, que você não tem coragem, que ninguém podia nem ver. Já pensou se aparecesse um balãozinho assim, com tudo que você pensa, e as pessoas vissem o que você pensa? Misericórdia, a gente ia um fugir do outro, o tempo todo. E vem a coroa de espinhos, no verso 2, e o manto púrpura, né? Mas por que essa coroa de espinhos? O que o espinho tem a ver, hein? De onde que você lembra de espinho? Você pensa mais atrás na Bíblia, onde é que você ouve pela primeira vez falar de espinhos? Na maldição, que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem, e o Senhor disse: agora a terra produzirá cardos e abrolhos, que são espinhos. E aquela maldição sobre a terra, e aquela maldição ela está sobre Jesus, ao ser espetado com aquela coroa de espinhos, está presente ali, assim de uma forma gráfica, a maldição que recai sobre a terra e sobre nós. Romanos 8:22 diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aí você vê que no verso 3, as zombarias: salve rei dos judeus, e davam bofetadas. O Salmo 22, verso 7 diz: todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. O sofrimento de Cristo foi descrito diversas vezes por vários autores do Antigo Testamento, em detalhes. Tudo aquilo, o Senhor Deus, não foi por acaso que aquilo aconteceu, mas todas as coisas aconteceram pelo propósito de Deus. Os versos 4 e 5, nós vemos mais uma vez a declaração de inocência. A segunda vez, é como se Pilatos estivesse dizendo: não é o suficiente para vocês? Não é suficiente? Eis o homem, não é o suficiente para vocês? Eu não vejo culpa nele. E o que eles gritam? Crucifique. Verso 6, pela terceira vez ele diz: ele não tem culpa. Mas se por 3 vezes Jesus foi declarado inocente, por que é que ele está sendo condenado? Claro, vou citar Isaías 53 de novo, 6 e 8. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. É por isso que ele foi condenado, é por nossa causa. Verso 7, ele disse que é filho de Deus, ele tem que morrer. E aí no verso 8 e 9, quando Pilatos ouve isso, ele era um homem muito supersticioso, que ele ouve isso, ele disse que é filho de Deus. Na mentalidade dele, de romano, será que ele é um filho dos deuses? Porque a mulher dele, se você ver em outro texto, a mulher dele tinha falado assim: cuidado com esse homem, não faça mal a ele, eu tive um sonho essa noite, sofri muito por causa desse homem, eu estava sonhando com ele essa noite. Quando a mulher vê quem é que estava lá no pátio, e agora ele está ligando as coisas, e ele fica meio desesperado, ele fica meio preocupado, é o desespero. Mas veja, qual que é a diferença de alguém que está arrependido? O arrependimento leva a mudança de atitude, ele não está disposto a mudar de atitude, mas agora ele vai tentar mais insistentemente negociar a questão, ele quer se livrar da situação, ele não quer ser culpado por essa questão. Acontece que não tem jeito de negociar pecado com Deus, viu? Não adianta você achar
que você vai convencer Deus. Não, mas eu não queria. Na verdade, eu queria outra coisa. Porque o Senhor sabe como é que é. Porque você sabe que... Então, porque, de certa forma, ele tinha motivos. Ele fala, gente, eles estão me apertando aqui. Eu posso perder o meu cargo, eu posso morrer se houver uma rebelião, eu tenho que agradar esses homens. Ao mesmo tempo eu estou vendo que Jesus não tem culpa. E ele fica tentando. Veja que os versos 8 e 9, olha, Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Agora ele está apertado. Filho de Deus? De onde és tu? Mas Jesus não deu resposta. Jesus não tem conversa fiada, irmão. Jesus não responde para qualquer um. Jesus Cristo estava muito interessado em dizer quem ele era e dar as respostas para aquela mulher na beira do poço. Mas para Pilatos ele não está interessado em responder. Mesmo com as ameaças, porque nos versos 10 e 11 Pilatos ameaça Jesus com a sua autoridade. Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te matar? Responde para mim, de onde você é? Explica esse negócio aí de filho de Deus. Jesus disse para ele assim, vou dar o significado do que Jesus falou. Jesus disse para ele assim: a sua autoridade só te faz mais culpado. Ele disse: nenhuma autoridade teria sido algo que não tivesse recebido. Realmente, Jesus está dizendo: você tem autoridade, e essa autoridade não é sua, você recebeu ela, né? Do alto. Você não teria autoridade se você não tivesse recebido. Apertou ele mais ainda. Quer uma boa notícia? Não sei se te consola não, mas nessa história aí tem gente mais culpada do que você. Quem me entregou para você, maior pecado tem. Maior pecado tem, mas você tem pecado. Você está enrolado mesmo, Pilatos. Você tem razão de estar preocupado. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça. É gente que reclama da vida com Deus, sabe? Ou que quer entrar em luta com Deus porque eu quero fazer o pecado. Deus, eu preciso fazer isso. Mas o Senhor não resolve meu problema, eu resolvo do meu jeito, mas o Senhor entende, né? Ora, um caco de barro no meio de outros cacos, reclamando com o oleiro, aquele que faz o vaso. E até reclamando: por que eu não tenho alça? Imagina o vaso, o oleiro faz o vaso, aí faz um vaso de ponta lá sem alça. Aí o vaso vira para ele: não gostei, por que eu não tenho alça? Por que eu não tenho dinheiro? Por que eu não tenho marido? Por que eu não tenho esposa? Por que eu não tenho filhos? Por que eu não tenho as viagens? Por que eu não tenho? Por que eu não nasci de outra cor? Por que eu não nasci em outro país? Por que eu não tenho alça? Por que eu estou nessa situação aqui? Ora, se eu estou nessa situação, foi o Senhor que me colocou. E se for o Senhor que me colocou, o Senhor que é o culpado. É mesmo, seu caco de barro, conversando com o oleiro. Você é um caco, porque nem vaso inteiro você é, no meio de outros cacos, e você quer brigar com Deus. E Pilatos está lá ameaçando Deus, porque está ameaçando Jesus. Olha que ridículo. O que é a realidade, irmão? O que é a verdade? Pilatos não consegue ver a verdade, mas você consegue ver a verdade? E aí ele começa a se preocupar em como ele podia libertar Jesus, mas ele não consegue. Verso 12, a ameaça do mundo. A partir desse momento Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas esse, não és amigo de César? Todo aquele que se faz rei é contra César. Cuidado com César. Você depende de César. Você vai ser cristão? Você vai se manter firme na sua fé? Você vai... Que isso? Vai casar virgem? Que isso?
Vai manter a pureza? Está solteiro, mantém? Que isso? Você não é politicamente correto? Por que você está falando essas coisas? Você pode perder seu emprego. Estava no carro com um amigo e ele disse umas frases lá, falou pá. Eu falei assim: fulano de tal acabou de ser preso, exatamente por falar o que você acabou de falar. Porque algumas coisas que você falar hoje, que são simplesmente o que a Bíblia diz, são motivos suficientes para você ser preso, sabia? Você pode ser preso. E aí? Vai ficar escorregando igual Pilatos? Você acha que dá? Se você faz isso, você não é amigo de César. Se você faz isso, você não é contra a lei. Você é contra a lei. Se você faz isso, você está... O mundo também ameaça. E aí? Pilatos cede ao mundo, ao interesse. A verdade não interessa para ele. Você vai negar o imperador e confessar Cristo, Pilatos? Versos 13 a 16 a gente tem o desfecho então. Um julgamento fake. Mas a verdade é que aquela era para a sede pascal, ou seja, era o dia da preparação da Páscoa. O cordeiro precisava ser preparado, independente do que aqueles homens estão fazendo nos pecados deles. Jesus Cristo vai agora caminhar para ser sacrificado. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, o cordeiro que vai morrer por nós. É por volta da hora sexta, isso aqui na contagem romana, tá? Não é na contagem que os outros evangelhos usam. A hora sexta na contagem judaica seria meio-dia, a hora sexta na contagem romana é 6 da manhã. Então, por volta da hora sexta, tudo isso aconteceu logo de manhãzinha. E aí vem o ponto final que você também precisa. Entra na cena aqui comigo. Eis o vosso rei. O que eles gritam? Crucifique. Eu vou crucificar o rei de vocês. Não temos outro rei senão César. Agora falou a verdade. Se você não serve Jesus, não obedece a Jesus, o seu rei não é Jesus. O seu rei é o César desse mundo. O seu rei é o príncipe deste mundo. É Satanás. Aqueles religiosos conheciam tudo de Deus. E Jesus disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, porque o diabo nunca se firmou na verdade, e ele é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio. A mentira não é só quando você fala uma coisa enganosa. A mentira é esse modo de vida escorregadio. Vai lá, vem cá, meio crente, meio não, mais ou menos para lá, mais ou menos para cá. Essa vida dupla. Essa vida sem firmeza na verdade, sim, sim, não, não. Eu sou crente, eu preciso lutar pela minha vida espiritual, lutar pela santidade na minha vida. Eu sei que eu vou estar diante de Jesus e eu quero me apresentar diante dele em santidade. Eu preciso disso, eu busco isso. E aí Pilatos o entrega para ser crucificado. Existe um confronto entre a mentira e a verdade acontecendo hoje na sua vida. O diabo quer te convencer de mentiras, de ilusões. Ele quer que você entre lá no multiverso, no metaverso dele, e você faça a vontade dele. Sumos sacerdotes impuros, pessoas aí no mundo falando contra Deus e condenando as palavras de Jesus, rejeitando as próprias palavras de Jesus, julgando as palavras de Jesus. Não precisamos de uma atualização na Bíblia. Se a Bíblia está desatualizada, será que eles estão julgando Jesus? Ou Jesus está julgando a cada um? A palavra vai julgá-los. Ninguém pode acrescentar nem tirar nada daqui. O procurador romano está lá julgando mesmo o rei do universo. Será que o mundo tem autoridade sobre nós mesmos, irmãos? O que eles podem fazer contra nós? Jesus disse: eu vou mostrar a vocês a quem vocês devem temer. Temei não aquele que pode matar o corpo, temei aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. É a esse que deveis temer. Portanto, nós não tememos
o mundo. Eis o homem. Ele sofreu, ali éramos nós, ele sofreu para nos substituir, para nos curar. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que é a verdade? Você precisa responder essa pergunta, e a verdade está na palavra de Deus. Precisa parar de viver de ilusão, precisa parar de se entorpecer com tanta distração do mundo e firmar sua mente em Cristo, buscar Deus, se encher de Deus. A verdade que interessa é a seguinte, aquela que Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Qual que vai ser a sua decisão? Você vai seguindo mais ou menos, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ou você vai tomar uma postura de luta, de perseverança, de resignação, como Jesus Cristo, porque Ele disse para os discípulos: a cruz não é só para mim, aquele que não tomar a sua cruz e não vier após mim não é digno de mim. Você precisa renunciar ao pecado, precisa renunciar qualquer estilo de vida que concorda com o mundo. Se você é bem aceito em todos os círculos, por todas as pessoas, tem uma coisa errada na sua vida, irmão. Deixa eu te falar a verdade. Se a sua pregação, se a minha pregação pode ser pregada numa sinagoga, numa igreja A, B, C, em qualquer lugar, a minha pregação é a mesma, todo mundo concorda com a minha pregação não vem de Deus. Jesus Cristo disse: eu vim trazer espada ao mundo, eu vim separar filho de pai. Mas como separar? Vim separar. Ele separa o joio do trigo, pode até não ser agora, não é? Mas vai chegar o dia em que o joio vai ser separado do trigo, e o Senhor está chamando você para ser filho. E você que é filho, quando você ouve essas palavras, isso vai lá no seu coração. Se você não é filho, você não está nem aguentando mais ficar aqui. Oh meu Deus do céu, esse pastor não para de falar. Eu desejo que você seja salvo. Eu convido você para uma oração. Vamos ficar de pé e orar. O que é esse negócio de entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará? O que é entrega o teu caminho ao Senhor? Não tenho mais caminho, meu caminho é Jesus. Feche os seus olhos. Agradeça a Deus por ter assumido a sua culpa. Todos os seus pecados estavam ali. Jesus foi dilacerado por você. Agradeça a Deus pela salvação. Quem sabe hoje é o dia de você entregar a sua vida a Cristo e falar: Senhor, até hoje eu vivi só para mim mesmo, mas eu quero mudar. A partir de hoje eu quero viver para o Senhor. Me ensina esse caminho. Senhor, nós nos declaramos culpados diante do Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão por negar o Senhor diante dos homens. Pedimos perdão, Senhor Deus, por uma vida que não é a toda prova. Uma vida, Senhor Deus, que se for colocada na luz, vai ser mostrada a nossa iniquidade. Nós somos necessitados, nós precisamos de perdão, sim. Precisamos de restauração, sim. Precisamos de transformação, sim. Somos nós, Senhor. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Agradecemos porque o Senhor enfrentou isso por nós, porque o Senhor vivenciou essa cena terrível por nós. O Senhor sofreu isso por nós, e o Senhor não desistiu nem desiste de nós. O Senhor nos deu o teu Espírito Santo para governar a nossa vida por meio desse Espírito que nos guia à tua palavra. A tua palavra é a verdade. Senhor Deus, tira de nós a mentira, tira de nós, Senhor Deus, as distrações que nos roubam da presença do Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter uma vida equilibrada, ajuda-nos a ter uma vida santificada, uma vida que agrada o Senhor. Perdoa, sim, Senhor Deus, as nossas faltas, abençoa a nossa vida. Que o nosso testemunho, Senhor Deus, seja um testemunho da verdade, que nós tenhamos a disposição de viver e morrer, se necessário for, não matar, mas viver e morrer por Jesus Cristo, nosso Senhor. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito de Deus seja com todos nós agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.
que a gente possa viver assim na presença do Senhor. Tem um cafezinho lá atrás, um chazinho que é só para a gente conversar um pouquinho. Você tenha uma boa semana, no nome de Jesus.